sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A liturgia de hoje nos coloca diante de uma tensão fundamental da existência cristã. O equilíbrio entre a estrutura visível, o serviço, e a presença invisível, a fé. Vejamos que os relatos dos Atos dos Apóstolos, exatamente da igreja primitiva, por assim dizer, dos primórdios, e com isso temos uma igreja nascente, crescente. E quando nós olhamos para a dimensão da fé, quando estamos num processo contínuo de crescimento de fé, haverá sempre rompimento de estruturas e estabelecimento de uma nova estrutura. E aqui no texto temos o murmúrio das viúvas gregas em Jerusalém e veremos que no Evangelho o rugido das ondas no mar da Galileia. Deus nos revela que o crescimento do reino exige tanto a organização da caridade quanto a coragem de caminhar sobre o abismo. Na primeira leitura de hoje, em Atos capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, o texto não é apenas um registro administrativo, é a certidão de nascimento da diaconia. Diaconia, que significa serviço. O murmúrio, em grego, gongismos, dos helenistas, revela a primeira crise, por assim dizer, de crescimento da igreja. Há um conflito como kairos, a tensão entre judeus de fala grega e de fala hebraica mostra que a igreja nunca foi um monolito de perfeição. Ou seja, o conflito, quando tratado com sabedoria, gera ministério. Há uma grande problemática na igreja de hoje de que, achando que a igreja tem que ser perfeita, ou que as pessoas têm que concordar plenamente, ou que a irmandade cristã seja bajulação, mas não é isso. A partir do momento que é administrado com sabedoria, com caridade e com amor, a possibilidade do crescimento, ela existe sempre. E os apóstolos não desprezam o serviço das mesas, diaconem, trapezais, mas reconhecem que a identidade da igreja depende da fidelidade à palavra, diaconia, tou logo. Se a igreja se torna apenas uma ONG assistencialista, ela perde sua alma. Se ela se torna apenas um círculo de oração que ignora a fome, ela perde seu corpo. E ao escolherem homens cheios do espírito de sabedoria, os apóstolos impõem as mãos. E com isso a igreja ensina que até para as tarefas mais práticas, como distribuir pão, é necessário o selo do Espírito Santo. Não fazemos nada por nosso próprio mérito. Não fazemos nada para nós. É serviço constantemente. E se estamos indo à igreja unicamente para agradar a si mesmo, tratar do próprio ego, é preciso expandir essa dimensão de fé. Não é ficar tão simplesmente vendo se está certo ou errado. É exatamente aprofundar a dimensão de fé a qual nós temos. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, dos versículos 6 ao 21, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca.
e ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. E vejamos a beleza dessa passagem na cosmologia semítica. Quando digo cosmologia, no estudo, no entendimento do mundo na antiguidade, o mar, Theon, não era apenas água, era o símbolo das forças do caos, ou seja, da desordem, do abismo e da morte que se opunham à criação de Deus. E ao colocar os pés sobre as águas, Jesus realiza um gesto que no Antigo Testamento é atributo exclusivo de Deus. Nós podemos verificar isso lá em Jó, capítulo 9, do versículo 8. Ele sozinho estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Jesus não está apenas levitando, ele está subjugando o mal. O que ameaça afogar os discípulos é o tapete onde ele pisa. Isso afirma que Cristo é o Pantocrator, aquele que governa tudo, superior às forças destrutivas da natureza e do pecado. E o ponto central do texto não é o milagre físico, mas a declaração no versículo 20. No original grego, Jesus diz: Ego eimi, sou eu. Embora possa ser lido como sou eu, Jesus, o contexto de João aponta para o nome sagrado de Deus revelado a Moisés no Êxodo. E no meio da escuridão e do medo, Deus se define não por uma explicação, mas pela sua presença. Ele é o Eu Sou, que sustenta a existência no meio da instabilidade, as águas. E desde os primeiros séculos, a barca foi lida como a igreja. Representam as perseguições, as crises internas, a noite e o vento contrário. As dificuldades históricas que a igreja enfrenta. E o texto diz que Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, simbolizando o tempo da igreja entre a ascensão e a parousia, que é a segunda vinda. Há um medo do sagrado aqui. Os discípulos sentem medo não apenas da tempestade, mas da aproximação de Jesus. Isso simboliza a dificuldade humana de reconhecer a ação de Deus quando ele foge dos padrões naturais e institucionais. E o desfecho do milagre contém uma simbologia da aceleração espiritual. O milagre só se completa quando os discípulos querem reconhecê-lo. A vontade humana deve cooperar com a presença divina. Imediatamente a barca chegou à margem. Teologicamente, isso indica que o objetivo da caminhada cristã, o reino de Deus ou a eternidade, não é medido por distância geográfica ou esforço humano, remar, mas pela comunhão com Cristo. Quando ele entra na história, o destino se faz presente. O caminhar sobre as águas ocorre logo após a multiplicação dos pães, o novo maná. E com isso, assim como Moisés conduziu o povo através do Mar Vermelho após a Páscoa, Jesus, o novo Moisés, domina o mar para conduzir seu novo povo. Moisés precisou que as águas se abrissem para passar pelo chão seco. Jesus passa por cima das águas, mostrando que ele é o Senhor do elemento e não apenas um beneficiário de um milagre de Deus. E novamente, devemos olhar para tudo isso buscando expandir a nossa fé. Novamente, há uma fé nascente, crescente, e ela precisa ser consolidada a partir da experiência com o Deus vivo no nosso dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante